Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Esta é a nossa web rádio, a rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa, nas ondas da fé reformada e também com as ondas musicais no nosso Música e Adoração. Hoje nós teremos no bloco Só lhe deu glória, só a Deus glória, o tema liderança no louvor, com algumas orientações sobre valores, preparação, relacionamentos, crescimento e desenvolvimento nesta jornada ao coração de Deus. Você acha que existe algum risco em liderar o louvor? Bom, numa cultura que idolatra músicos e exalta emoções, nós nos colocamos muitas vezes atrás de um microfone, à frente das pessoas, em cima de um tablado ou de um palco, em uma posição de influenciá-los. Além da instrumentação musical, nosso coração deve cantar mais alto e o nosso testemunho deve tocar os membros das igrejas. Qual que é o papel do líder ou do coordenador da adoração? Ele deve orar, fazer devocionais com o grupo. Ele deve aprender mais da música, pegar o CD que tem aquela música e escutar todos os detalhes. Preparar uma música com uma relação temática com relação à liturgia. Ter que ensaiar as equipes. Deve chegar cedo no domingo, nos ensaios. Preparar os equipamentos, passar o som. Escolher amar os seus companheiros, ou tocar em pelo menos alguns cultos durante alguns domingos e alguns dias da semana. Como líderes de louvor, nosso papel é preparar o caminho para que as pessoas se encontrem com Deus, criando um espaço onde as canções possam dar asas às orações daqueles que estão reunidos para adorar a Deus. Nós guiamos as pessoas a um lugar onde elas possam responder ao amor de Deus. Agora, quais são os valores na adoração? Nós valorizamos a intimidade na adoração porque as letras falam diretamente a Deus e nos convidam a ter comunhão com este mesmo Pai. Algumas vezes as letras apresentam orações, reflexões, evangelismo, doutrinas, e todos esses temas têm que ser liderados de uma forma acessível, gentil e pastoral. A cada vez que nos reunimos para adorar, temos um momento de intimidade com Deus, nos quebrantando diante dele e almejando a transformação em santificação. Portanto, liderar o louvor é servir ao Senhor e à membresia, ao conjunto de pessoas da igreja, construindo um caminho para nos encontrarmos diretamente com este Deus. Qual que é o instrumento mais importante para um líder de louvor? Seria a própria vida dele, né? Biblicamente, experimentalmente, nós entendemos que o poder da vida é um instrumento de liderança. É mais permeável, é iluminador, é transformador, é impactante, que o Pai tem em suas mãos. Nossas vidas são instrumentos preferidos por Deus para liderar o louvor, especialmente se eles emitem um som agradável a Deus. Assim, o líder de louvor assume um papel de líder também espiritual cada vez que ele se levanta para liderar. Se você é líder do louvor, deve se perguntar: o termo líder adorador pode ser aplicado a mim? Tenho expectativas que Deus transforme as pessoas enquanto elas se reúnem para adorar a Deus? Eu tenho orado para que isso aconteça? Portanto, valorizar o testemunho acima dos dons, dos talentos, é o que importa para os líderes de louvor. Vamos pensar alguns pontos específicos, né? Um líder de louvor deve amar as Escrituras e deve conhecer muito bem as Escrituras. É uma rotina ler a Bíblia. Buscar uma unidade em toda a igreja. Né? Nós temos uma função de tocar hinos, cânticos. Não é um hino só para criança, um hino só para o pessoal da terceira idade, um hino só para jovens. Não, a gente deve buscar essa unidade. A igreja é uma unidade, é uma família.
Outra coisa também, que vivam com compaixão e misericórdia pelas pessoas, né? Que sejam discipuladores, mentores de outras pessoas, né? É importante que aquele líder não fique pensando assim, nossa, eu vou ser líder de louvor por anos, não, você deve preparar outras pessoas também, né? Para que possam logo, logo tomar a sua função, para que possam outras pessoas também aprender sobre isso. Devemos também cuidar do relacionamento das pessoas ao nosso redor. Devemos também ter uma vida generosa, com foco também nos outros, e não pensando, eu sou o líder, eu que sou a pessoa importante. E valorizar formas simples e autênticas de vida, de oração e de adoração. Muito bem. Liderar o louvor é um ministério que envolve uma combinação de habilidades, sejam elas musicais, organizacionais, preparatórias, experiencial ou vivencial, envolvendo práticas musicais, de liderança, de administração, o chamado testemunho, dom e graça de Deus. Ser espontâneo exige muita preparação, não é? Improviso só pode fazê-lo quem sabe, quem tem background. Então, a espontaneidade exige essa preparação toda prévia, né? Esse planejamento, esse ensaio propriamente. Portanto, nessa fase, reconheça que você está lá por causa da congregação. Use seu instrumento, seja ele musical ou até mesmo vocal, para um tempo particular da sua adoração a Deus. Ore e escolha músicas temáticas, antigas e novas, para satisfazer essa variedade de faixas etárias de crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. Músicas temáticas à liturgia e que a equipe conheça e goste. Então, é importante haver um planejamento prévio também com a equipe pastoral, para que possamos saber os temas a serem desenvolvidos, para combinarmos melhor os temas dos cânticos que se adequem a essa liturgia que o pastor está desenvolvendo. Pratique a estrutura que parece funcionar com a música, ou seja, verso, coro, coro, né? Uma estrutura básica. Ensaie sozinho antes de ensaiar com os outros, isso é importante também. Lá nós vamos repassar, nós não vamos aprender a música durante o ensaio. Esteja bem preparado para os detalhes do ensaio, a introdução, o desenvolvimento da música, a finalização. Memorize as músicas de preferência, não só as letras, mas também o acompanhamento, a harmonia que deverá ser feita. Desfrute da sonoridade do seu instrumento, você precisa conhecê-lo para poder combinar com os demais instrumentos. Arrisque inovações musicais enquanto toca durante a semana, enquanto ensaia no seu lar, na sua casa. Prepare-se bem para que você possa manter o foco, familiarize-se com as progressões musicais e crie o hábito de comunicar-se com os pastores ou líderes de reuniões para os acordos temáticos, como eu disse, em relação à liturgia, em relação à escolha das músicas. Um ponto importante também é que as pessoas estão vindo na igreja para se encontrar com Deus. Vamos fazer aqui uma paródia, assim, né? Pegar umas músicas que a gente encontra na internet aí. Existem muitos videozinhos no YouTube engraçados que falam sobre, assim, erros que equipes de louvor às vezes tentam fazer, né? Que costumam fazer. Então, por exemplo, quem conhece aquela música Quão Grande é meu Deus, né? As pessoas podem cantar assim, quão grande eu sou, cantarei quão grande eu sou, e todos hão de ver quão grande eu sou. Não. Muito bem, você viu a solista? Não é essa a ideia, não é quão grande eu sou, quão grande é o nosso Deus. Outra música também, né? Vim para mostrar-me, vim para exaltar-me, vim para dizer que sei cantar. Não, a música não fala disso, né? A gente não veio na igreja para nos mostrarmos, olha só como eu toco bem, olha como eu canto bem, não. Outra música também, uma paródia, né? Cantarei no louvor para sempre, mostrarei o meu dom para sempre. Não,
Também não é essa a ideia. Então, retomando, as pessoas vieram na igreja para se encontrar com Deus, né? Você está sendo aí um instrumento para que você possa conduzir o povo à adoração, e não você está ali para se apresentar. Bom, outra coisa que é importante também na adoração, né? Iniciar o louvor com uma oração, uma leitura breve, uma passagem bíblica, uma palavra de encorajamento. É muito importante que o líder de louvor também tenha essa questão de um estudo bíblico sobre algum tema sobre a adoração. Existem muitos livros que falam sobre isso e é nosso dever, né? Estudar, para que a gente possa também passar para as outras pessoas e até colocar outras pessoas do grupo também para fazer uma leitura dessa. Por exemplo, vamos ler durante esse semestre esse livro. E aí cada um lê um capítulo e coloca numa devocional nos ensaios. Quer dizer, todo mundo está envolvido, aprendendo alguma coisa sobre o louvor, sobre a adoração, e o grupo vai crescer. Outra coisa, manter seus olhos abertos a maior parte do tempo, no sentido de você saber o que está acontecendo com tudo, né? Você não tem a obrigação de saber como toca a bateria, não tem a obrigação de como toca o baixo, como toca uma flauta, como canta um soprano, um tenor, mas você tem que ter uma visão geral, né? Então é importante você estar com os olhos bem abertos e entendendo o que está acontecendo dentro do ensaio. Só fazer um parênteses. Não só em relação ao ensaio, mas para a comunicação com a igreja, né? Então, às vezes a gente vê algum solista ou até um instrumentista tocando lá, fazendo o seu desempenho com olhos fechados. Tudo bem, num momento ou outro, você pode se sentir tocado ou se lembrou de uma memória afetiva ou espiritual, alguma coisa que o marcou, mas a comunicação, ela também se estabelece não só com a voz ou com a música propriamente, mas com o corpo, e o olhar é importante para transmitir a alegria, a intensidade do que você está fazendo, não é? E tendo essa comunicação direta, olho no olho, também com a igreja. Isso aí. Outra coisa também importante, cantar a melodia com clareza e com segurança, né? Você tem que saber a melodia daquela música para que as pessoas possam saber também e todos cantem a mesma coisa, né? Então é importante você ter essa clareza da música, né? É muito importante você que vai dirigir o ensaio, você deve ser a pessoa que mais conhece aquela música, para que você possa tirar as dúvidas, não que no ensaio não possam surgir outras versões. Poxa, mas por que nós não cantamos assim? Por que a gente não repete esse coro? Por que a gente não começa numa outra parte? Tudo isso é permitido, né? Mas você tem que ter a clareza de como que funciona aquela música para pelo menos dar uma orientação. Outra coisa também, tocar bem o seu instrumento. Isso aqui nós comentamos já num outro programa, mas vale a pena retomar. Tocar um instrumento é uma coisa que exige dedicação, né? Então, eu, por exemplo, na minha adolescência, eu tinha bastante tempo, né? A gente estava fazendo ensino médio e tal, mas eu tinha tempo, assim, 2, 3, 4 horas, às vezes, de ensaio. E eu gostava muito de ensaiar. Então, eu tocava, e a gente percebe, depois de um certo tempo, essa melhora. As pessoas, nossa, está saindo o som, está mais bonito, a sua agilidade, Então, precisa de prática, precisa de estudar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, dedicação com relação à nossa vida espiritual, mas também com o seu instrumento. Então, o baterista tem que estudar. Mas eu já sei tocar. O baixista, não, eu já sei, essa música é fácil. Não, a gente tem que tentar sempre aprimorar a nossa técnica para que a gente possa até motivar outros. Nossa, como ele toca bem, gostaria de tocar igual a ele. E aí, outras pessoas se sentem, de repente, motivadas a estudar um instrumento. Outra coisa, a menos que você e a sua equipe estejam juntos há alguns anos já, converse sobre a sua linguagem corporal. O que é importante também, né? Às vezes um líder, ele faz um gesto, faz uma cara, as pessoas já percebem, a gente errou aqui, a gente tinha que ter voltado, a gente não voltou. Ele está falando para crescer essa música, a música agora tem que crescer. Às vezes a linguagem corporal é muito importante, é mais importante até do que falar. E às vezes no próprio ensaio, se as pessoas já se conhecem, só de olhar, a gente já vai lembrar, essa parte era para crescer, essa parte é para diminuir, essa parte vai ser só a congregação cantando, os instrumentos têm que tocar muito baixo, só para manter ali a harmonia, para ninguém perder o tom, mas a gente vai tocar muito baixinho, para dar um enfoque maior na voz.
Então, isso tudo, às vezes, é uma questão de tempo de ensaio, por isso que é importante você, vamos passar domingo só? Na hora dá certo. Sim, pode dar certo, porque os músicos já se conhecem, todo, mas é importante gastar tempo, né, para que as pessoas se conheçam mais e melhorem a cada dia. Importante também, às vezes, sinais com a equipe de som, né? Às vezes você está lá já tocando, no meio da música você não está ouvindo o retorno, né? As pessoas, um instrumento está muito forte, o outro está muito baixo, não está aparecendo. É importante você ter alguma forma de comunicação com uma pessoa que está na mesa de som, por exemplo, que está um pouco mais longe, mais distante, mas algumas dicas você já combina com ele, e com o passar do tempo isso vai ser mais natural. Mas é importante também, né, essa integração da equipe de som com a equipe que você está tocando. Uma coisa muito importante também, se possível, né, a equipe de som deveria estar nos ensaios. Isso é muito importante também, que a equipe de som entre no ensaio, já regule, aprenda a regular. A voz daquela pessoa é mais alta, então posso abaixar o microfone dela. Essa aqui é mais baixa, eu posso aumentar. O agudo fica mais. O grave, eu vou tirar um pouco do médio. Quer dizer, isso tudo num ensaio é muito melhor do que na hora, né? Então, é muito importante se você tem uma equipe de ensaio num sábado, que a equipe do som também possa participar, até para fazer a regulagem, para que você não tenha que você mesmo regular tudo, tá? E no domingo outra pessoa que vai estar regulando e pode mudar toda aquela Pode configuração. desregular tudo. E desregular. Outra coisa, manter um contato visual, né, consistente também com o quadro dos pastores, né? É importante também você estar sabendo o que os pastores vão pregar, para que você possa colocar cânticos, músicas concatenadas, né, junto com aquela liturgia de uma forma única, né? Se ele vai pregar sobre Davi, poxa, se você tiver uma música que fale sobre Davi, é muito melhor, porque todo aquele culto vai estar girando em volta da história de Davi. Então é importante você estar junto com a equipe pastoral, sabendo o que vai acontecer, pegando as liturgias, fazendo junto, se possível. Outra coisa também, ficar atento também durante aquele momento onde você tem a chance também de falar muitas vezes. Às vezes você está lá, a música vai iniciar, de repente um instrumento ainda desafinou, vai demorar ainda alguns segundos para você ajeitar o som, que você possa falar. Você ensaiou, você sabe do que a música fala, você pode falar alguma coisa para a igreja também, né? Não ficar enrolando, não isso. Não ficar também pensando assim, eu vou pregar, vou aproveitar e vou pregar. Não, isso já tem no culto, a pregação já está lá. Mas que você possa também falar alguma coisa condizente com a situação que você ensaiou com as pessoas. E essas foram dicas durante a apresentação propriamente, a ministração do Ministério de Louvor. Agora, algumas dicas para a fase posterior, né? Então, assim, primeiro, aquiete o seu coração diante do Pai, né? E pergunte primeiro para o Senhor o que ele achou do período de louvor que você liderou. Então, isso é interessante para que você possa ter uma atividade reflexiva. Então, não deve ser assim de qualquer forma, ou de forma aleatória, ou de um modo sem uma razão, sem um motivo. Então, a sua motivação, o motivo para a sua ação de participar da equipe de louvor, deve ser louvar e adorar a Deus. Então, você aquiete o seu coração, ore e pergunte primeiro a Deus o que ele achou do seu louvor, né? Muitas vezes nós vemos os pastores, quando acabam de pregar, se sentam lá, uns ficam em atitude de oração, agradecendo, ou pedindo para que Deus mostre. Então, o líder do louvor, o cantor, o instrumentista também deveria agir de tal modo, de igual modo. Receba também os feedbacks com graça, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm elogiar, outros podem orientar, e outros podem até criticar. Então, qual tem que ser a sua atitude? Muito obrigada, irmã, muito obrigada, irmão. Realmente, a sua ajuda vai colaborar para que a gente possa desempenhar melhor a nossa função, graças a Deus. Muito obrigada. Então, sempre receba de bom coração e agradeça. Também aprenda com os seus erros.
Então, desde vícios de linguagem, quando a pessoa fala às vezes muito né, ou se expressa de uma forma muito dura, né? O corpo, então, ele tem que expressar de uma forma harmoniosa, gentil, pastoral, como nós dissemos, né? Então, a entonação vocal tem que ser adequada para o momento, é um momento de adoração e louvor, então você tem que levar a igreja a este clímax, no sentido de entoar as músicas. Também tome a iniciativa de perguntar ao seu pastor o que ele achou do período de louvor, né? Muitas vezes eles expressam isso até mesmo antes do culto, aliás, no culto não, antes da mensagem, durante o culto, faz uma referência à letra, ao cântico, né? Porque tudo isso foi combinado antes, né? Isso não foi decidido na hora, até porque existe toda uma preparação litúrgica, com aplicativo, com a exibição tecnológica, então tudo isso foi combinado antes. Mas muitas vezes a pessoa é tocada, quem está na equipe de louvor ou o próprio pastor, ele faz referência a uma parte da letra, para que bênção que foi este solo, este dueto, a equipe de louvor, nós agradecemos a Deus, né? O reverendo Jorge elogiava muito, o reverendo Sérgio também, o reverendo Gilberto, o Robert, enfim, o nosso colégio pastoral, como o próprio Sérgio gosta de falar, se reconhece e todos eles gostam muito de música, né? Cantam. Então é importante ouvir também esse feedback, né? Esteja preparado para perguntar se foi bom, o que pode ser melhorado, né? Nós recebemos também esses feedbacks da própria igreja e, acima de tudo, sempre dê glória a Deus. Você pode não estar muito, às vezes não estamos muito bem, às vezes com a dor de cabeça, alguma preocupação, mas procure sempre pedir que Deus alivie o seu coração e que você possa focar neste momento de adoração e louvor, porque as pessoas ali o estão vendo e você tem que dar esse exemplo e esse testemunho da melhor forma, e principalmente a Deus. Uma coisa que talvez antes algumas igrejas já faziam isso, né? Mas principalmente agora na pandemia, onde praticamente todas as igrejas estão tentando fazer a gravação para poder alcançar as pessoas que estão em casa, é você aproveitar isso para se escutar, né? Então, quer dizer, o grupo tocou e você vai lá e aproveita para escutar essa gravação. Então, você pode encontrar erros desde, nossa, esse instrumento está mais alto do que aquele. Ó, a voz desafinou. Então, tudo isso ajuda muito você recuperar o áudio que foi tocado, né? Para que você possa perceber alguns erros que vocês cometeram durante o louvor, né? Então, é importante isso. Antigamente, você tinha que ficar gravando, tá? Mas hoje em dia, se estão sendo transmitidos, você vai lá a qualquer momento, vai lá no YouTube e recupera a imagem do culto e você assiste e percebe. Desde uma parte visual, olha, as pessoas estão ali muito perto, muito longe, as pessoas estão com uma postura não tão boa, as pessoas não estão sorrindo, né? Deveriam estar lá cantando uma música de alegria e estão todas tristes, carrancudas, né? Então é importante você aproveitar também esse benefício que a pandemia trouxe no sentido de cultos gravados e enviados pelo YouTube, né, para que a gente possa se escutar. Bom, existem 3 pilares importantes com relação à questão de ensaios, do louvor, que é relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e a questão da música propriamente dita. Então, nós vamos aproveitar aqui e falar disso um pouco. Nós temos um texto muito conhecido em Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Vamos lembrar, é o fruto do Espírito, né? Nós temos os frutos do Espírito, alguém tem só paciência, mas falta alegria, um tem amor, mas falta mansidão. Não, é o fruto, é um pacote, né? Então, nós vamos falar algumas coisas desse pacote do fruto do Espírito que ajudam e muito com relação à formação, à manutenção da equipe de louvor, e que nós vamos falar agora. Por exemplo, amor. O fruto do Espírito fala que existe um amor. A gente tem que ter afeição pelos outros, né? Nós, como líderes do louvor, precisamos estar atentos às pessoas que estão passando por alguma dificuldade, né? Uma pessoa que está doente, que não está podendo vir ao culto. Você tem que saber exatamente, cada um da sua equipe, o que está acontecendo, né? Se eles estão
felizes, tristes, alguma coisa, para poder orar com eles, compartilhar entre os irmãos. A gente tem que querer bem as pessoas e não ter ciúmes. Nossa, aquele lá quer aparecer, toca muito, mas também já está... Né? Não tem essa questão. Nós temos que ter amor uns pelos outros. Outra característica do fruto do Espírito é paz, né? Essa serenidade. Então, você conduzir o ensaio com calma, com tranquilidade. É importante para isso que você também marque esse ensaio com antecedência, envie as músicas com bastante antecedência, para que as pessoas possam o quê? Se preparar. Né? A gente falou agora há pouco, tocar um instrumento. Tem que ensaiar o instrumento e tem que ensaiar as músicas. O dia do ensaio não é o dia de, essa música eu não conheço. Não, isso não pode acontecer. Essa música você tem que conhecer, porque foi enviada com 1, 2, 3 semanas de antecedência. Então é importante, mas você tem que ter paz, tranquilidade para conduzir o ensaio. Mas para isso, você também tem que fazer a sua parte. Temos que ter alegria também. Né? A nossa vida tem que mostrar isso. Nós somos crentes, nós temos a vida eterna em Jesus Cristo, então a nossa alegria tem que ser uma coisa assim que transpareça para as pessoas, né? Então no ensaio também tem que ser um motivo de alegria estar lá no ensaio, não é um peso, nossa, sábado vai ser ensaio, eu vou ter que ir no ensaio. Não, se está tão pesado para você, alguma coisa está errada. Né? Nós temos que ter alegria em poder compartilhar esses dons, esses talentos que nós temos recebido de Deus. Precisamos ter paciência também, né? O fruto do Espírito também fala de paciência. Então, nós temos que entender que existem etapas e você também tem que respeitar. Às vezes as pessoas têm níveis diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que está estudando bateria há 1 ano, algumas músicas já vão sair direitinho. Algumas músicas, se você quiser trocar o ritmo na hora do ensaio, olha, vamos fazer num ritmo mais de samba, mais de reggae. Pode ser que a pessoa não tenha a menor condição de poder fazer essa mudança na hora, sem ensaiar previamente. Então, você tem que ter paciência, tem que entender. Não, se não foi pedido antes, infelizmente, na hora, não vai dar. Principalmente dependendo do nível de conhecimento musical que as pessoas têm no seu grupo. Precisamos também ter amabilidade, né? Ter compaixão no coração. Precisamos encorajar as pessoas. Encorajar é muito importante, porque às vezes as pessoas estão lá com a autoestima baixa, não sabem se estão tocando bem, a minha voz não é tão boa. Não, você tem que encorajar. Inclusive encorajar no sentido, olha, mas se você não está tocando tão bem, se você não está cantando tão bem, por que você não volta a estudar? Né? É uma coisa que qualquer pessoa, eu falo inglês, mas estou meio enferrujado. Vai fazer algumas aulas de inglês que você vai relembrando. Então a música é a mesma coisa, às vezes a gente esquece se não pratica. Então a gente tem que encorajar as pessoas até nesse sentido. Precisamos ter bondade, né? Buscar a santidade entre as pessoas. Então é importante a gente também ter essa empatia com o outro. Precisamos ter também fidelidade, também faz parte aí do fruto do Espírito. Desde o envolvimento, né? Se você aceitou ser líder, você vai ter problemas, você vai ter encargos, você vai ter coisas para gastar tempo durante a semana, você vai ter que escutar aquela música. Mas essa música tem várias versões, qual versão que você vai usar? Então, você precisa ter esse compromisso de usar o seu tempo também durante a semana para preparação. Né? Fazer devocionais, enviar ao grupo, marcar reuniões de repente. Então, tudo isso é muito importante. A mansidão, né? Mansidão também, né? Sem querer sobressair. Nós devemos ter pessoas tocando. Eu tenho 10 pessoas no grupo, mas não deve passar assim, olha só, eu estou escutando muito a bateria, estou escutando muito a guitarra, estou escutando muito a vocal. Não, tem que ser realmente um conjunto. Né? Então, isso a gente pode também chamar de mansidão, para a gente poder ter ações adequadas para que a gente consiga combinar as coisas para que as pessoas não sobressaiam, mas que todo mundo tenha um papel importante e soar como um grupo. E, por fim, né, o fruto do Espírito fala que devemos ter também domínio próprio.
né? Então, devemos ter aí um direcionamento das coisas, do conhecimento que você tem, para que usar com sabedoria, para que você não se desgaste demais, para que você saiba cobrar na hora certa e perdoar na hora certa. Tudo isso faz parte do domínio próprio também, que você deve ter. Bom, o Marcos falou dos 3 pilares no relacionamento com Deus, e agora nós vamos abordar o aspecto do relacionamento entre a equipe, entre os irmãos. Então, dê tempo aos membros para trabalharem as suas partes em cada música. Isso a gente faz 2 semanas, uma semana antes. Nós temos com os recursos tecnológicos possibilidade de mandar as letras com as cifras, com os áudios, então as pessoas podem aprender, podem praticar, então elas vão ter tempo para estudar. Tenha também certeza de que estão afinados, não só instrumental, mas também vocalmente. Então, isso é uma preparação. Então, as pessoas são convidadas, têm que ter a mínima condição, não é? E se não tiverem, elas vão poder aprender através de uma aula de canto, através de uma aula instrumental, de oficinas musicais. Então, o líder tem essa capacidade de estimular. Então, ele também pode enviar esses links para a equipe praticar bem antes do ensaio. Ele pode estimular os estudos e providenciar aulas quando necessário. Tem aquele jargão, você gosta? Então por que não aprende? Então, assim, é uma forma, é um estímulo, né? Todos nós devemos aprender, sempre. A performance, ela vai sempre se enriquecendo a cada vez, com prática. O cantor, ele precisa praticar para que as suas cordas vocais, né, essa extensão, essa tessitura se mantenha. A pessoa que às vezes não pratica, ela vai ficando enferrujada, tem que nem um corredor. Né? Se ele não faz um aquecimento, se ele não pratica corridas com constância, com perseverança, com frequência, quando ele for correr, não vai aguentar nem chegar à reta final. Então, da mesma forma, né? Uma pessoa que canta tem que praticar o canto várias vezes durante a semana, tem que fazer vocalizes, tem que escutar, o instrumentista tem que praticar, fazer os dedilhados, no caso do violão, fazer os exercícios, né? As escalas no piano, enfim. Os músicos sabem muito bem o que eles precisam praticar. E outra coisa, exponha os músicos à grandeza dos seus instrumentos. Então, é importante ter uma reciclagem, né, esse termo, mas assim, é mais uma audição, você visualizar apresentações, né? Se você gosta de música, como nós, a gente vai em shows de grandes músicos da MPB, músicos instrumentais, você pode assistir vídeos no YouTube, hoje tem tantos recursos, você pode fazer oficinas. Então, tudo isso é importante para somar a sua experiência, o seu repertório. Muitas vezes, olha, nunca vi um solo de guitarra tão bem feito como aquele músico fez. Então, é importante, não só no meio cristão, né? Nós temos músicos também seculares que são feras, né? Então, é importante que a gente assista, que a gente ouça e que a gente procure aprender com isso também. Não vai ser por osmose, mas é uma forma de você se estimular. Olha, como aquele cidadão, aquele músico toca bem, eu podia, né, tocar assim. Eu tive a oportunidade de assistir ao Wynton Marsalis, da Jazz at Lincoln Center, quando ele veio no Sesc Parque Dom Pedro. Marcos tinha até um caderno, né? Eu levei, peguei o autógrafo dele, nossa, mas um trompetista, toca assim, que é uma beleza, né? A gente fica né, com o coração assim na mão de ver como tira aquele som, e com os outros músicos e harmonia e improvisação que o jazz proporciona. Então, ele tem uma história musical, que com certeza é um grande músico, um dos melhores, né, mundiais. Ponha também as suas habilidades compatíveis juntas. Então, se você é uma pessoa que toca, uma pessoa que canta, pode ser um instrumento, pode ter esse ministério para ser utilizado, explorado na igreja no bom sentido, para o reino de Deus. Ensaie bem também antes de tocar, né? Isso facilita a adoração, ao invés de estimular a perturbação, não é uma forma de você focar no que você está fazendo e procurar fazê-lo bem feito, principalmente porque é para Deus. Né? Tem um versículo na Bíblia que fala que tudo quanto tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças e para Deus, não para agradar aos homens. E também obedeça ao princípio da fração.
né, equidade com harmonia e amadurecimento. Então, às vezes as pessoas veem um edifício, né, pela frente, eu não vou conseguir fazer esse edifício, construir. Então, tem que entender que é um tijolinho de cada vez. Então, um dia você põe um tijolinho, outro dia você põe argamassa, põe mais um tijolinho, e você vai vendo essa construção. E você, que também faz parte do edifício de Deus, cuja pedra angular é Cristo, você pode ter essa esperança, essa expectativa de que você pode chegar lá, se desenvolver mais, mas você também precisa se esforçar, né? Nada vem de graça. Então, é importante que haja muito mais transpiração e a inspiração virá, mas precisa ter um esforço prévio. Outro ponto também que é importante, um líder, né, de louvor, também ter um relacionamento com os pastores da sua igreja, né? Então, por exemplo, honrar os pastores. Você pode não concordar com alguma coisa que possa acontecer, mas você tem que honrá-los, principalmente publicamente, né? Para que as pessoas percebam que você e o seu pastor estão unidos com o mesmo ideal da adoração, para que o povo possa te adorar a Deus, né? Então é importante isso. E particularmente também você conversar com seu pastor durante a semana, organizar a liturgia até no aspecto que você possa, né? Porque a liturgia é uma prática feita pelo pastor. Mas você também pode auxiliá-lo no sentido, pastor, qual que vai ser o tema? Vou sugerir essas músicas aqui, se você acha que tem a ver com o tema que você vai pregar. Sim, então pronto, você organiza os cânticos para que sejam próximos do que vai ser pregado, que é o ponto, que é o ápice daquele culto. Tentar também se colocar no lugar deles, né? O que eles estão pensando, o que a gente pode ajudar no sentido de juntos para que essa igreja possa crescer, né? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante se colocar também no lugar do pastor. Sirva a visão que o pastor, e os pastores, no caso, quando existem mais de um, né, tem com relação à comunidade. Né? Então, qual que é a visão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Né? Então, é importante você conhecer para que você possa ir no caminho junto com eles e não no caminho contrário. Manter, então, estreitos esses laços, né, de amizade com os pastores da sua igreja, é muito importante. E ame a sua igreja. A sua igreja tem defeitos, né? Existe uma piadinha que fala assim, né? Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar. Porque nós somos pecadores. Então, quer dizer, você tem que amar essa igreja, apesar dos problemas, apesar de você mesmo ser pecador, você tem que fazer o melhor possível, né? Para que essa igreja possa crescer. Né? Muitas pessoas olham assim, nossa, mas aquela igreja ali do bairro do lado aqui é muito maior. Nossa, o ministério de música que eles têm lá é incrível. Poxa, eu vou para lá. Não pense nisso. Pense o que eu posso fazer para que o ministério de música na nossa igreja também possa crescer, também possa se aperfeiçoar. Vamos criar uma escola de música dentro da igreja, para que de repente mais pessoas comecem a criar o gosto de querer tocar, e aí mais para frente possam inclusive ajudar no louvor, na criação de uma orquestra, por exemplo, de uma mini orquestra, alguns instrumentos. Né? Nós vemos também muitas igrejas grandes, essas mega igrejas, que têm assim diversas equipes, 10, 15 equipes de louvor. Uma toca no domingo de manhã, a outra toca no domingo da tarde, no domingo da noite. Existem muitas. Eu queria tocar. Às vezes você vai tentar tocar numa equipe dessa, não tem vaga. Primeiro vamos estudar, vai estudando. Quer dizer, existem muitas realidades. Uma igreja pequena, às vezes tem uma pessoa para tocar. Então, existem muitas realidades, mas é importante que você ame a sua igreja e tente fazer o melhor possível para que a sua parte que cabe, que é ajudar na música, no louvor, na adoração, possa fluir adequadamente, de acordo com a vontade de Deus. Bom, um quarto e último ponto é preparação de outros líderes. Nós já dissemos anteriormente que é importante que o líder faça discípulos, seja também um ensinador e tenha pessoas que possam prosseguir essa jornada. Então, lidere de forma conjunta. É importante que você tenha na direção do louvor assistentes, pessoas com as quais você possa conversar, consultar sobre determinados temas que sejam mais polêmicos.
gastar tempo com eles, não só com a diretoria, mas também com os membros. Então, estamos nessa situação pandêmica agora, em que estamos evitando aglomerações, estamos, infelizmente, com distanciamento social, mas tão logo isso passe, é importante que você marque as celebrações, as comemorações, piqueniques, churrascos, um encontro, um happy hour, um amigo secreto, um amigo explícito, enfim, um chá, um lanche. Então, é importante conviver socialmente também com a equipe, compartilhar opiniões com eles, como nós já falamos, fazer um evento, então, o que cada um pode contribuir, seja o Dia das Mães, seja na Páscoa, seja no Natal, seja na comemoração em relação aos pastores, um culto evangelístico, o que pode ser feito de diferente. Mantenha um clima fraternal, como nós dissemos, em que a relação de amizade, de irmandade, de sujeição mútua sejam marcas de uma igreja saudável e provavelmente os seus grupos, os departamentos, os ministérios também exemplificarão esse teor de saúde, não é, espiritual. Seja generoso, procure dar oportunidade a todos, não precisa entrar na lista de espera, né, para ajudar num grupo, numa equipe. Então, é importante que, se temos pessoas dispostas, podemos revezar, não é? Podemos nos alternar para que todos possam participar. E celebre e dê esperança a eles em todas as oportunidades possíveis, seja no culto, seja no ensaio, seja no momento social, de comunhão, de confraternização. Enfim, seja um adorador aprendiz por toda a sua vida. Leia livros, gente. Se você colocar na internet, é lógico, você vai ter que ter a sua igreja, uma igreja reformada, que tem princípios que vieram da reforma protestante, por exemplo. Então, algumas coisas você pode encontrar em livros que não fazem parte da sua ideologia, da sua doutrina. Então, por exemplo, algumas igrejas acreditam que a dança litúrgica é bíblica e deve ser feita. Nós, por exemplo, acreditamos que não, que a dança litúrgica não deve ser feita num culto. Ah, mas Davi dançou. Mas não foi no contexto de um culto. Davi dançou após uma guerra, onde o povo inteiro estava na cidade comemorando, e a dança é uma coisa natural, que as pessoas podem e devem dançar, não tem problema nenhum, dependendo do tipo de dança, do tipo de música ali que pode estar envolvida. Mas Davi dançou, né? Não tem problema nenhum, mas nós acreditamos que no contexto de um culto não deveria ter a dança, mas é uma opinião que nós encontramos nas igrejas reformadas. Algumas outras igrejas praticam a dança litúrgica e acham que estão corretas. Então, nós devemos ler, aprender sobre isso, devemos conversar com músicos experientes. Olha, o que você faz na sua igreja? Eu mesmo já conversei com várias pessoas. Por exemplo, tem uma igreja grande aqui em São Paulo que eles usam toda a música já está pré-programada. Existe uma pessoa que programa as músicas, ele faz toda aquela linha melódica, todos os músicos têm lá fone de ouvido e recebem a linha com metrônomo e vão escutando, e na hora do culto eles simplesmente tocam exatamente igual. A pessoa que for tocar no culto da manhã, no da tarde ou no da noite, ele recebe aquela mesma linha melódica e toca. Eu falei, nossa, que legal. Mas, ao mesmo tempo, fica uma coisa mais amarrada, mais engessada. Mas, olha só, é uma coisa muito boa. Se você pode tocar em qualquer um dos cultos, todo mundo vai tocar a mesma coisa, não vai ter diferença, e tem uma pessoa que lidera durante a própria música, tocando, né? a dinâmica, lembra, gente, daqui a pouco vai voltar para o refrão, agora vamos ralentando, está falando no fone de ouvido para os músicos, é um top, vamos dizer assim, né? E tem pessoas que precisam ensaiar, porque na hora o baterista não toca tanto, o violão não segura o ritmo, o cantor ainda não é tão afinado. Então, existem realidades tão diferentes, mas é importante você conversar, né, com pessoas que cuidam do louvor em outras igrejas, para você tirar ideias, coisas boas que você pode aplicar também na sua igreja. Trazer, né, alguém, nós fizemos isso também recentemente, trouxemos a Glênia Rosa, há uns anos atrás, não é? Nós a entrevistamos em programas passados,
E foi importante, porque é um intercâmbio, que as experiências que ela tinha com coral infantil, infanto-juvenil, louvor, e a própria experiência dela como solista, como cantora, como compositora. É importante conhecer novas realidades e para a gente possa adaptar à nossa e ver o que a gente pode crescer para melhorar, não é? Existem cursos, gente, de formação de instrumento. Então, eu vou tocar tal instrumento. Você vai lá numa escola de música e aprende aquele instrumento. Mas existem muitos cursos também que são bem práticos, né? Por exemplo, o curso de prática de banda. Então, você como líder, se você não tem tanto conhecimento para dirigir, né? Você participando de cursos desse, você vai ter dicas, como que você conduz um ensaio. Vamos conduzir um ensaio assim hoje, só os instrumentos aqui, só o vocal e daqui a pouco a gente volta. Se de repente você tem esse tempo, é uma coisa boa. Só o vocal treinando, tentando fazer uma segunda voz, uma terceira voz, um descante, os instrumentos também treinando a entrada, a volta, né? Então é importante você participar de oficinas desse tipo, né? De prática de banda. Existem vários cursos aqui em São Paulo, pelo menos, cursos online que você pode participar. Então é muito importante. Você tem que ser um líder que também está se atualizando, né? Porque muitas vezes você, já sei como é que funciona, e vai ser a mesma coisa durante. Né? Existe um educador em inglês, americano, desculpa, chama Joe Dewey. Ele é um educador e ele fala assim: se alguém fala que tem 10 anos de experiência, veja se são realmente 10 anos de experiência ou um ano de experiência repetido 10 vezes. É muito diferente. Né? Então, se você fala assim, não, eu já dirijo louvor há 10 anos, mas é sempre igual, nunca muda. É sempre aquele mesmo ano. Você pega aquela lista de músicas e repete de novo aquela música. Vai ser aquelas mesmas músicas que tocou o mês passado, vai repetir de novo. Então você tem que também ter essa consciência que você deve se aprimorar a cada dia. Bom, tem essa pergunta também, se gosto, se eu tenho dons e talentos, então por que não aprendo mais, né? Então é muito importante que a gente tenha essa busca pela excelência, né? Essa busca pela excelência tem que ser uma coisa consistente, né? Então é importante que você possa ter esse prazer em buscar e se renovar a cada dia. Você também deve ter um aspecto educativo, educador, não é? Então, procurar ajudar os outros naquilo que eles precisam, dar orientações, procurar ajuda. Também, os líderes de louvor devem ser pastorais, ter esse cuidado com a equipe, como nós já mencionamos anteriormente, não só em situações físicas, emocionais, psicológicas e até financeiras, né? Se precisar de alguma ajuda, de algum apoio, de algum suporte. Ele deve ser também competente, né? Então, você precisa se aprimorar. Se você não tem essa capacidade, você deve estudar. Existem cursos, como nós já falamos, então você tem que estar em busca do conhecimento, porque esse conhecimento existe. Mesmo que seja de uma forma mais empírica, você vai conversar só com pessoas que já dirigem há um certo tempo, ou então até cursos mais formais, ou até livros que possam te capacitar. No sentido também deve ser submissos, né? No sentido de não, a minha vontade vai prevalecer. Eu quero que a introdução seja assim, a volta vai ser para cá e o tom vai ser esse. Nós não vamos mudar o tom como sempre se faz. Poxa, mas por quê? Né? Você pode ter essa ideia de compartilhamento, de que as pessoas também possam expor a sua vontade. Olha, eu acho que esse tom está muito agudo, não está dando certo, não está bonito. Em vez de ficar trocando tom, por que a gente não faz de uma outra forma? Então, quer dizer, a gente tem que também entender que as pessoas têm que ser valorizadas e também deixar que as pessoas exponham, participem. Às vezes também os cânticos têm variações de igreja para igreja, então nós recebemos os novos membros e aquele trecho se cantava assim, eu estava acostumada a cantar de outra forma. Então, o que pode ser facilitado? Podemos cantar de forma uníssona? Ou então, vamos adaptar? Gostei desse modo, vamos aprender. Então, tem essa sujeição, não é? Essa submissão mútua. Então, valorizando o outro também, não só tentando prevalecer a sua opinião, o seu modo de ser ou de agir.
num certo sentido, ser animado. No animado não significa se vestir de palhaço e contar um monte de piadas. Às vezes você pode ser uma pessoa sóbria, mais tranquila, tal, mas animado no sentido de motivação das pessoas, né? Olha, gente, eu pesquisei umas 3 músicas novas, são muito bonitas, vocês vão gostar. Além de melodia bonita, ela tem uma letra, uma tocante, né? teologia Profunda. correta, ela é bonita. Então, quer dizer, você pode estar animando as pessoas trazendo uma música bonita nova. E Ou não antiga também, né? Porque tem ou músicas antiga. antigas que têm letras, melodias muito bonitas, diferentes às vezes de outras mais atuais, que a letra se repete, ou então que não existe uma melodia muito clara, não é? Então nós podemos combinar todos os gostos e procurar, principalmente, uma música que sirva à adoração, que fale da Bíblia, né? Não é a melodia nem a letra que eu gosto, mas que represente realmente só a Escritura. É para isso que estamos aqui na Adoração Reformada. Devemos também ter um comprometimento com a comunidade. Aqui a gente pode pensar, eu vou tocar música que a igreja goste. Não é essa a ideia. A gente já falou sobre isso, a gente tem que cantar músicas que Deus se agrade, certo? Mas a gente também é importante você também conhecer a sua comunidade, conhecer a sua igreja, para saber o tipo de música que eles gostam. E os jovens também que estão, por exemplo, tocando, também tem que ter uma atitude correta com relação aos hinos, que são antigos, que são de 1700 e pouco, mas que tem uma teologia boa e deve ser cantados. Hoje em dia existe talvez uma recuperação de alguns hinos, só que com uma roupagem nova, né? Pegam hinos bem tradicionais, Castelo Forte, muito tradicional, mas colocam um ritmo diferente, instrumentos como a guitarra e outros instrumentos que vão dar uma roupagem nova nesse hino antigo, que vão agradar as pessoas mais antigas, nossa, esse hino é muito bom, eu gosto. E os jovens que não tinham o costume de cantar, nossa, nesse ritmo aqui, ó, essa música ficou muito boa. Quer dizer, então uma música feita uma pesquisa, uma reharmonização, você pode trazer uma coisa muito boa para a comunidade, essa união do mais antigo para o mais novo, do novo para o antigo, etc. Uma coisa também importante, às vezes isso acontece também, a gente tem que tomar cuidado. Esse comprometimento envolve até a postura do grupo. Eu já vi isso em muitas igrejas. A pessoa do grupo de louvor está lá, toca as suas 2, 3, 5 músicas. Agora o pastor vai pregar. Aí as pessoas descem lá e fazem o quê? Saem da igreja. Mas fiquei cantando 5 músicas, estou cansado. Mas eles vão lá fora, ficam batendo papo, bebendo água, e você está desvalorizando. A minha parte era importante. A parte ali da pregação não é a mais importante. Por isso que eu posso sair. Então é importante também uma postura geral de um grupo para que participe de todas as partes do culto. O culto não é importante só no louvor, né? Lógico que não. O mais importante é a pregação. Mas às vezes os músicos se acham no direito de, toquei 4, 5 músicas, eu vou dar uma relaxada, eu vou dar uma saidinha agora. E as pessoas podem até pegar mal, né? As pessoas, olha só, isso é uma mau postura, testemunho. é uma postura de um crente, ele na hora que ele faz, ele participa, na hora que ele não gosta tanto, ele sai. As pessoas não podem fazer isso, e nós, de um grupo de louvor, devemos tomar bastante cuidado com isso. E esse compromisso com a comunidade também não é só para dentro dos portões da igreja, também pode ser para fora e até na mediação. Então, se houver uma situação de uma campanha evangelística, alguma comemoração como Páscoa e Natal, a equipe de louvor pode ajudar os membros dos coros, cantar junto, cantar na calçada, para evangelizar, ir numa estação de metrô, de rodoviária, né, na possibilidade do que pode ser desenvolvido, numa praça pública. Então, assim, comprometidos com a comunidade, no evangelismo, na pregação, através da música. Então, isso tudo é importante. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje. Se você curtiu, você pode dar um like aí. Se não curtiu, também pode colocar seu comentário, pode nos enviar sugestões de pautas, de profissionais, de irmãos, que são referências no campo da música e da oração. Nós queremos agradecer aqui ao Sandro,
que nos suporta, né? Nos dá o suporte tecnológico, aos pastores também, que nos incentivaram a estarmos aqui desenvolvendo este programa. E queremos pedir que você nos curta, compartilhe as nossas postagens e nos acompanhe nas redes sociais. Sempre que você receber o link do YouTube, você pode já clicar lá e ativar o lembrete para quando estiver próximo do programa, você possa nos assistir e você possa ser lembrado pela própria mídia. Então, nossos agradecimentos a todos que estão aqui e nos acompanhem nos demais programas. Até o próximo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.